Olá, Jacqueline Pereira. Na sequência do vídeo passado e ainda sobre o livro Segredo, é de referir que ali, portanto, vêm diferentes pessoas a expor o seu conhecimento e experiência, e eu creio que já ficou isso claro no vídeo anterior. No que toca à lei da atração, nomeadamente, né, embora acabem por falar noutros aspectos, muitas das pessoas ali, enfim, as que apresentam os seus testemunhos, são líderes na área do desenvolvimento pessoal. Muitas delas estão ligadas ao internet marketing ou ao marketing de rede, o que é bastante interessante. Portanto, desenvolvem o mesmo tipo de trabalho que nós também aqui fazemos neste grupo. E depois referem estes conhecimentos diferentemente, e portanto em diferentes ocasiões. E eu acho este aspecto bastante importante de estar enfim, a sublinhá-lo. Bom, opto por iniciar este vídeo referindo a alguns daqueles nomes que estão aqui tanto expostos, não vou referi-los todos, mas porque me parece importante deixar claro que todos eles acabam por beber uns dos outros e acabam por todos referir o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de sabedoria, acabam por de facto ir, enfim, buscar uns nos outros, e portanto nós temos aqui a Lisa Nichols, o James Ray, o Jack Canfield, o Bob Proctor, que para mim tem sido de facto uma pessoa importante, tal qual como Joe Vital, portanto aqueles que mais me influenciaram ou que mais eu gosto de ler, entre outros que depois vocês podem ver. Bom, mediante a lei da atração, nós já sabemos que o semelhante atrai algo de semelhante. Portanto, e que sendo nós energia, portanto em constante vibração, Einstein disse claramente que tudo era energia, e nós, aliás, hoje há a teoria das cordas, nomeadamente, portanto estamos em constante vibração, e quando emitimos pensamentos ou sentimentos, eles têm determinada frequência e, portanto, acabamos por atrair tudo aquilo que está na mesma onda, tudo aquilo que está na mesma sintonia. Bom, portanto, como estamos ligados, porque o universo lá está, acaba tudo por estar ligado, nós conseguimos atrair ou conseguimos, mediante um pensamento que temos, acabamos por sintonizar tudo o que está na mesma frequência em qualquer sítio do mundo, que é, enfim, curioso, espantoso e de facto nos deixa a perguntar: será que é realmente verdade? Mas é de facto aquilo que os investigadores e que as pessoas acabam por experimentar e vão dizendo, vão transmitindo exatamente isso. Portanto, tudo o que você emite, tudo aquilo que eu emito, tudo aquilo que tu emites, é alguma coisa que acaba por voltar mais tarde ou mais cedo, lá está. Porque é aquilo que nós lançamos para fora e é aquilo que vai voltar. Isso claramente não haverá dúvida. Bom, cada um de facto atrai aquilo que emite e claramente cada um acaba por construir o seu mundo, porque aquilo que nós temos dentro é aquilo que se manifesta à nossa volta e, portanto, cada um terá o seu mundo, havendo assim diferentes mundos, coisa que também parece estranha, mas é de facto, enfim, aquilo que cada vez mais se aponta, cada vez mais se diz, cada um tem o seu próprio mundo mediante os seus sentimentos, mediante os seus pensamentos. Bom, o que quer dizer que é importante nós termos algum autocontrole, portanto, acabarmos por habituarmos a auto-observarmos portanto, ter algum controle sobre os seus pensamentos e, claramente, perceber se nos sentimos bem ou não nos sentimos bem mediante determinado sítio onde estamos, mediante, enfim, qualquer coisa que estejamos a fazer. Bom, lá está, assim como estamos dentro, assim como estamos fora. Nunca, do meu ponto de vista, eu acho que é importante nós nunca deixarmos, como é que eu ia dizer isso? Nunca deixarmos, nunca estarmos distraídos. Quando se fala no estar aqui agora, e os romanos falavam muito no Icat Nunc, estar aqui agora, é exatamente esta questão. Nós não podemos deixar os nossos pensamentos assim soltos, porque é chato, porque acabamos por trazer a nossa memória já passada acaba por vir ao nosso presente e, portanto, nem sempre as coisas que estão memorizadas em nós são positivas e, se não forem positivas, acaba por ser desagradável. Portanto, é importante estar sempre consciente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Eu estou ou não estou a sentir-me bem, de maneira a que possamos então criar o nosso mundo, porque aqui agora criamos o nosso futuro, e para que o possamos criar de uma forma positiva. Bom, lá está, jamais em piloto automático. É preciso estar realmente consciente daquilo onde estamos, e o que estamos a pensar e o que estamos a fazer. Bom, há uma questão engraçada, alguns dos autores aqui falam, e de facto isto acaba por se tornar assim uma diversão interessante se nós pensarmos em nós como. E no budismo isto fala-se muito, aliás, não só quando eu falo budismo, estou a pensar nos vários diferentes, enfim, nas diferentes formas de meditação, nomeadamente, mas
que há alguém por trás que está a observar, ou seja, nós não somos propriamente um ser físico, uma mente, um corpo apenas, mas que está de facto alguém que é o nosso eu verdadeiro a observar-nos e de facto é esse que deve estar consciente. Então, pensando assim, esse nosso eu interno, ou seja, estar a observar e estar a cuidar se nós estamos a pensar de maneira correta ou não, acaba por se tornar, enfim, digamos, uma diversão, uma situação simpática e agradável. Nós pensarmos que podemos observar-nos, podemos controlar-nos, podemos ficar bem dispostos, se assim decidirmos ficar. Portanto, sermos um sujeito de observação da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso corpo, dos nossos sentimentos e isso é possível ser feito e acaba por contribuir para que tenhamos uma vida bastante saudável e agradável. Bom, enfim, lá está. Neste livro, os investigadores referem que cerca de 60 mil pensamentos é o que nós temos por dia. Claro que não podemos, enfim, nem evitá-los, nem controlá-los a todos, embora hoje se tenha falado, hoje em dia se fala muito da questão do pensamento negativo, do pensamento positivo e do pensamento neutro, e portanto é de facto importante que a gente mantenha um nível vibratório de pensamento positivo, não é? Pensamento positivo, e evite os pensamentos negativos. Ou seja, se não os evita, porque às vezes nós não temos que os evitar, mas temos que até absorvê-los, ou pelo menos não se envolver com eles e não achar que nós somos o pensamento. Nós somos de facto aquele indivíduo que está a observar, mas não é o pensamento, nem o negativo, nem o positivo, nem o neutro. Portanto, agora só aceita aquilo que quer aceitar. Daí a necessidade de nós estarmos atentos ao que estamos a sentir ou não estamos a sentir. Estarmos atentos. Eu queria dizer aqui que também os sentimentos neutros, aqueles de são 7 horas, tenho que fazer isto a determinada época ou a determinado momento, é importante que eles não nos desgastem porque acabam por gastar energia. E aí, se calhar, aquela história de termos um caderno de capas rígidas ou termos uma agenda para anotar aquilo que temos que fazer é importante para que não estejamos a gastar energias que podem ser gastas de outra forma, porque nós também, né, não somos assim uma energia ilimitada, não é? Portanto, este aspecto de controlar os pensamentos, de controlar as emoções, enfim, de saber o que é que estamos, onde é que estamos, o que é que estamos a pensar. Outro ponto que eu gostava e também aqui é referido, também aqui é referido, é esta questão de nós não permitirmos a nós mesmos fazer não nos, aquilo que não nos dá, digamos, gozo, ou que não nos dá prazer, ou que não nos dá, que não nos coloca bem dispostos. É importante que a gente só faça e só esteja onde nos senti, enfim, onde a gente se sinta bem, porque de facto cada vez que há um nó no estômago ou cada vez que nós estamos com alguma ansiedade, isso tão simples quanto isto é o nosso corpo, a nossa, enfim, a nossa versão mais inata, se eu posso falar assim, mas a dizer-nos exatamente, não tens que estar aí, procura estar no outro lado, ou não tens que estar dessa forma. Portanto, é isso que nós devemos seguir e não tanto os pensamentos da mente, mas mais o nosso lado interno, né? Aquilo que de facto faz parte de nós. E eu acho engraçado porque acaba por se falar aqui neste livro também destes diferentes itens. Bom, por outro lado, também, e aqui é referir aquela questão de nós termos um lado sombra e um lado luz, ou seja, de podermos ter uma atitude, temos que ter atitude e temos que ter decisão para escolher um lado ou escolher o outro lado, aquilo que tanto se fala, o livre-arbítrio, nós podemos cultivar energias negativas ou podemos cultivar as positivas. E claramente, quando se fala nisto, o negativo será relativamente ao outro ou relativamente a nós mesmos. E o positivo também será um pensamento ou uma emoção negativa relativa ao outro ou relativa a nós mesmos. Portanto, porque de facto não tanto importa se é relativo ao outro, se é relativo a nós, mas importa que de facto se cultivem bons pensamentos e que a gente tenha o cuidado de se levantar com bons pensamentos e começar amanhã logo a pensar bem, positivamente, e também que ao deitar-se não se vá deitar casmurro e não se vá deitar negativo, porque de facto a noite acaba por ser um desgaste de energia. Lá está, é importante sabermos o que é que nós, logo pela manhã, vamos continuamente, estamos a gerar ou não estamos a gerar um bom dia, isso é extremamente importante.
Bom, de maneira a que possamos estar então felizes de certa maneira relaxados e pôr o nosso corpo a funcionar como deve ser. A mesma coisa se passa relativamente aos diferentes aspectos, digamos assim, pensamentos positivos e pensamentos negativos. Portanto, importa que os positivos sejam constantemente, aliás, cultivados, não é? Independentemente de serem ligados à prosperidade, ou de serem ligados à saúde, ou de serem ligados à criatividade. Portanto, tudo o que é positivo é aquilo que deve ser cultivado para que nós assim possamos ter então um dia e uma vida bastante agradável. Um dos aspectos dentro destes sentimentos positivos que me parece extremamente importante e que nos faz a nós também sentir mais grandiosos é o agradecimento. Estarmos constantemente a agradecer por aquilo que temos, por aquilo que vivenciamos, para a aprendizagem que fizemos, ainda que às vezes nos custe, como costuma-se dizer, couro e cabelo, mas às vezes sofre-se, mas passam-se situações menos positivas, menos agradáveis, mas de facto é uma aprendizagem. E, portanto, nós devemos estar sempre nessa sintonia do agradecimento, porque nós, enquanto seres que estamos também aqui para aprender, e basicamente aqui para aprender, e isso foi até referido nos últimos vídeos, portanto é importante que a gente saiba cultivar essa palavra do agradecimento, essa palavra de agradecer ao universo, porque estamos de facto, acabamos por estar a avançar, acabamos por estar a crescer. Deixem-me ainda falar dos outros aspectos que me pareceram. Falou-se, por exemplo, nesta questão de nós termos animais em casa e de ser extremamente importante para que, enfim, para o nosso estado emocional, de facto, porque os animais não são assim os seres mentais como nós somos e às vezes nós deixamos controlar pela mente, mas eles são mais, enfim, é mais sentimento, é mais inato, é o mais natural, não é? Ele chega muito àquilo que é a intuição e, portanto, é que nós às vezes esquecemos dela e faz-nos imensa falta. Mas pronto, lá está, era este ponto aqui. Outra questão, há bocado falou-se, quando se falou em Einstein a propósito da energia, é importante que a gente às vezes preste atenção às pessoas que já passaram e que foram dando recados. E de facto, ele dizia até quando lhe perguntavam, e penso que quando lhe perguntavam se o universo é amigo ou se não é amigo, de facto, se nós estivermos unificados ou se estivermos em sintonia com o universo, lá está, isto é um caminho e cada um tem que procurar o seu caminho, cada um tem que fazer o seu caminho, mas estar unificados com o universo, portanto, estar em sincronia ou aceitar o sincronismo na nossa vida, portanto, é de facto estar de acordo com as leis do universo e, portanto, o universo, lá está, o Einstein dizia, tudo é vibração, mas nada pode ser injusto porque ele é exatamente, enfim, no sentido de que seja tudo correto, tudo justo, tudo, enfim, mediante a lei, aliás, portanto, tudo acontece mediante as tais energias que nós lançamos ou deixamos de lançar. É de facto um universo, então podemos dizer amigável. E de facto é assim, depois disto tudo, é importante que, quer com este vídeo, quer com os outros vídeos, a gente tenha uma certeza que é esta, que nós somos merecedores de uma vida maravilhosa e que temos que cultivar. Temos que ter isso a priori como certeza e que temos que ir cultivando, trabalhando nesse sentido, trabalhando os nossos pensamentos, trabalhando os nossos sentimentos, trabalhando tudo aquilo que entra, que deixamos entrar em nós, tudo aquilo que deixamos sair, né? E é de facto, portanto, importante que esteja sempre aqui agora para que se tenha a noção dessas coisas todas a acontecerem. Bom, lá está, eu acho que não há mais nada a dizer a propósito deste vídeo, aliás, deste vídeo, deste livro, ou pelo menos da parte que eu li. É de facto uma leitura interessante para ter e eu aconselho qualquer pessoa a fazê-la. E depois a tirar as suas enfim, conclusões sobre e ir experimentando também em si, porque é de facto um aspecto importante e já os mestres antigos o diziam, é importante experimentar em nós, e irmos tirando as nossas conclusões, lá está, e assim fazermos o tal nosso caminho. E desejo-vos uma boa, enfim, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, o que quer que seja, até ao próximo vídeo. Obrigada.